Muito bom, pessoal. Vamos começar, né? Respeito aí a quem chegou no horário. E muito bom. Então, o assunto hoje, ele é muito, assim, é uma provocação que eu quero fazer, né? Que eu já tenho matutado nela um bocado de tempo aí. E que eu vou, eu vou dizer depois qual que é a provocação, tá? Não vou começar dizendo qual que é a provocação, não, tá? Mas, peraí, cadê a minha bolinha? Tá aqui. É, no fundo, a gente vai discutir isso aqui, ok? A gente vai discutir que planejamento estratégico é um negócio muito complicado. Ele é muito complicado e quando a gente vai ver na prática, o que que a gente encontra? Todo mundo sabe que tem que fazer, que é importante, que é legal, blá, 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 né? A empresa tem uma visão, ela tem que fazer uma estratégia, tudo isso é muito bonito na teoria, mas na prática a gente sabe que ela é muito cara para criar, dependendo aí do jeito que você faz. Ela é difícil de comunicar e ela é difícil de executar, tá? A gente vai ver isso tudo, vai tentar provar todas essas coisas aí. No outro lado, a gente tem um problema com as equipes de arquitetura. Arquitetura corporativa, arquitetura de TI, não interessa, tá? Dê o nome que você dê aí na sua empresa. A gente tem reclamações constantes como essas aqui, né? Ah, a gente não tem visibilidade, a gente não tem credibilidade, ninguém, ninguém respeita a gente, né? É difícil mostrar o nosso valor, etc. Então, na semana passada, né? Semana passada não, no webinar passado, né? Que foi faz umas duas semanas, duas ou mais, tá? Tanto faz, né? 2, 3 semanas atrás, acho que foi 2 semanas. A gente falou, né? De certa forma, a gente pode pensar que esse webinar aqui, ele é um complemento, ele é uma extensão da discussão que a gente teve no webinar passado. No webinar passado, a gente discutiu aquela coisa de que todo arquiteto tem que ser arquiteto de negócio. Então, vocês já sabem por onde que vai a conversa aqui, tá? Então, a gente vai falar de arquitetura de negócio de novo, né? Mas a gente vai adiante. A gente vai falar, né? Vamos falar como é que a gente pode utilizar a arquitetura de negócio para meio que resolver esse problema do planejamento estratégico, beleza? Então, vamos lá. Na verdade, é uma coisa bastante. O argumento é simples, né? Não tem muita teoria por trás. Eu vou simplesmente defender a ideia aqui. Vamos abrir aí para o povo depois para discutir o que que vocês acham, tá? Então, olha só. Primeira coisa, planejamento estratégico, dependendo de como você faz, né, é muito caro. Eu coletei aqui, né? Hoje foi a primeira vez que eu fiz aqui né, para preparar aqui o meu webinar. Eu usei pesadamente aqui o Grok, né? Então, todo mundo que me conhece sabe que eu sou meio velho ranzinza, né? E tenho lá um monte de restrições em relação à inteligência artificial. Mas tudo bem. Então, eu falei, bom, vamos dar uma chance para os caras. E realmente ele coletou informações legais aqui para eu trazer para vocês, né? Então, a maioria das tabelas que vocês vão ver aqui são tabelas que foram preparadas para mim pelo Grok, tá? Grok, para quem não sabe, é o LLM do X, né? Do Twitter, tá? Concorrente aí do ChatGPT, etc. Bom, então, eu perguntei lá pro Grok quanto que custa fazer um planejamento estratégico com uma dessas grandes consultorias, tá? Essas grandes consultorias aí que todo mundo conhece. E ele veio com essa tabela aqui. Esses números, evidentemente, ele tirou lá dos Estados Unidos, né? Eu não sei quais são os valores aqui no Brasil. Se alguém souber, quiser contribuir depois, pode, né? Mas né, e os valores aqui estão em dólar. Provavelmente, em termos de tamanho da encrenca, né, em termos de numéricos, é bem provável que seja mais ou menos a mesma coisa, né? Porque a gente tem aí uma paridade de poder de compra do dólar com o real, que é mais ou menos 1 para 1 a 1,5 para 1, né? Então, tipo assim, o que custa US$ 1 lá custa R$ 1 aqui e vice-versa, tá? Então, a gente tem esses números aí. Se você for fazer uma empresa das Fortune 500, né, uma das maiores empresas do mundo, for fazer um processo de planejamento estratégico, vai levar de 3 a 6 meses e vai levar de 2 a 10 milhões de dólares, né? No Brasil é capaz de levar 2 a 10 milhões de reais, né? Não sei. Depois, se alguém tiver essa informação, passa para gente, ok? Aí tem essa coluna aí, que é o custo por slide, porque eu comecei a conversa com o Grok com uma frase que meio que muita gente conhece, né? Mas que, né, eu estava conversando ontem com um cliente e estava discutindo justamente esse assunto. E ele veio com aquela velha, né, aquele velho meme, né, de dizer que quando você contrata uma grande consultoria para te fazer planejamento estratégico, você vai pagar.
o maior, né? Vai estar comprando os slides de PowerPoint mais caros da história, né? Então né? Aí ele botou isso aqui na conta também. Ele dividiu, né, o valor pelo número de slides que uma grande consultoria dessa tipicamente vai apresentar como resultado da consultoria, tá? Os números exatos não interessam muito. O que interessa é que é caro, tá? Não é uma coisa barata. Se você for uma empresa grande, provavelmente, né? Vai ser uma fortuna. Se for uma empresa média, vai custar um pouco menos, mas ainda assim nós estamos falando de coisas da ordem de milhão por aí, tá? Bom, e o problema maior é que, apesar disso, apesar de você gastar essa fortuna com planejamento estratégico, isso aí quase nunca funciona. Então, eu perguntei lá para o Grok, eu pedi para o Grok amassar ou recolher para mim as principais reclamações, né, as principais dificuldades do planejamento estratégico. Tudo isso aí eu já sabia, mas eu queria ter alguns números e algumas citações concretas. Uma das coisas que o pessoal mais reclama, né, e tem muito estudo em cima disso, né, tem gente que fez a sua carreira acadêmica inteira em cima disso, como, por exemplo, o próprio Kaplan Norton e também o Henry Mintzberg, né? Então, você tem o problema da comunicação ineficaz da estratégia. Tipo, ninguém conhece a estratégia. Isso qualquer um pode verificar que é verdade. Você vai lá na sua empresa, pega uma pessoa aleatória, o primeiro cara que sair do elevador, e pergunta para ele qual é a estratégia da empresa. É quase certeza que o cara não vai saber te dizer, tá? Então, a empresa faz um planejamento estratégico, gasta uma fortuna, mas você vai ver, ninguém dentro da empresa conhece a estratégia. Ora, se as pessoas dentro da empresa não conhecem a estratégia, como é que elas vão executar a estratégia? Né? É muito difícil. Isso aí está ligado com o segundo problema, né? Que é o problema do alinhamento da execução com a estratégia. Então, existe um 90% aí né? Aqui tem umas citações interessantes, né? O Kaplan fala que apenas 5% dos empregados entendem a estratégia, 90% do gap é execução, ou seja, só 10% das empresas conseguem executar a sua estratégia. E aí tem outros problemas clássicos, né? Rigidez em ambientes voláteis, falta de liderança engajada, burocracia e complexidade, desconexão com o cliente. Mas eu não vou focar muito nisso aí, não. Eu vou focar nesses dois aqui, que são, além de serem os mais importantes e mais óbvios, tá? São aqueles que a gente pode fazer alguma coisa a respeito usando arquitetura, ok? Então, isso do lado da estratégia. Do lado da estratégia, a gente tem esse tipo de problema, né? A empresa não conhece a estratégia, os funcionários não conhecem a estratégia, a diretoria se reuniu para fazer um planejamento estratégico, gastou uma fortuna, gerou lá uns quantos slides caros, né? Os slides mais caros do mundo, e depois aquela estratégia vira digamos assim, uma declaração de boas intenções, porque ela não é executada, ela não chega embaixo, ela não chega na operação, ela não é executada, né? Não é à toa que a gente tem dito né, recentemente não, né? Faz tempo já. Mas no âmbito da arquitetura, a gente fala o quê? Que a arquitetura não é sobre alinhar TI com negócio, né? Alinhar TI com negócio é essa frase velha aí que, né? Cansada, que ninguém aguenta mais ouvir. A gente fala que a arquitetura é para alinhar estratégia com execução. Tá? Então, exatamente esse segundo ponto aqui. Muito bem. Do outro lado, agora vamos olhar os arquitetos, né? Vamos olhar as áreas de arquitetura. Eu estou botando todo mundo num balaio, claro que isso aí varia de empresa para empresa, as empresas têm diferentes níveis de maturidade na sua arquitetura. Nem tudo isso é sempre verdade, né? Mas enfim, é um balaio aí que eu diria que é uma boa média, tá? Apesar de ter aí talvez um desvio padrão bastante largo, a gente pode ver, eu vejo isso com muita frequência, principalmente nos meus alunos, né? Nos meus alunos que sempre falam mais ou menos a mesma coisa. Então, do ponto de vista da administração, então, como é que a gente pode ver o tipo de problema, né? Como é que a arquitetura é vista pelo pessoal, né? Pela alta administração, pelo pessoal de negócio, assim por diante. Então, eu também pedi aqui para o Grok para fazer uma pesquisa, ver, né, quais são as reclamações mais frequentes e bate com a minha experiência, tá? Bate com a minha experiência, que ele trouxe aqui para mim, bate com a minha experiência. A primeira, e talvez a mais forte, é que a arquitetura corporativa ela é vista como TI disfarçada de estratégia, tá? Então, né, tem uma citação aqui do próprio Gartner, né, que fala assim, né? Arquitetura corporativa é a TI falando para si mesma em linguagem de negócio. Terrível, né? Aí tem outras, né? Burocracia e over documentation, né?
né, a ideia de que arquitetura é burocracia, é gerar um monte de papel, etc, etc. A acusação de que ela é lenta e incompatível com Agile, isso é falso, tá? Mas é uma percepção. Então, se a percepção existe, alguma razão deve ter. Mas isso é falso no sentido de que a arquitetura não precisa ser lenta e não necessariamente é incompatível com Agile. Eu tenho aí, inclusive, a gente discutiu isso aí em vários webinars no passado, né? Se vocês olharem no canal do YouTube, né? Nos vídeos aí dos webinars passados, vocês vão encontrar essa discussão, né? De Agile Architecture, etc. Tá? Falta de impacto mensurável também é uma reclamação bastante frequente. Isolada do negócio real, também é uma reclamação frequente, custo alto, valor baixo, tá? Então, isso aí são realmente reclamações que a gente ouve por aí, né? É claro que quando eu pedi para o Grok fazer isso aí, ele foi pegar as referências dele nos Estados Unidos, porque é onde, né, o pessoal faz esse tipo de pesquisa, faz esse tipo de pergunta. Aqui a gente tem muito pouco disso, né? Mas eu não tenho nenhuma razão para acreditar que o resultado de uma pesquisa dessa aqui no Brasil seria muito diferente. Na verdade, não é mesmo, né? Porque a gente tem uma pesquisa legal aí, feita pelo Thiago, da PwC, que eles fazem aí a cada quantos anos, né? E que dá resultados muito parecidos, tá? Muito bem. O que mais? Isso aqui é a visão que os executivos têm da arquitetura. Mas o que que a arquitetura tem a dizer de si mesmo, tá? Então, os times de arquitetura, quais são as principais reclamações? Então, de novo, né? Eu pedi para o Grok ir lá buscar, ele trouxe lá um monte de reclamação dos Estados Unidos, e de novo eu acho que bate com a minha experiência, tá? Então ele fala, né? Falta de patrocínio executivo, né? O negócio não entende nem colabora, orçamento zero para ferramenta, né? A EA reporta para a TI e não para o CEO. Expectativa de entrega imediata, culpa por falhas que não controlamos. Tudo isso é verdade, né? Tudo isso são reclamações comuns, são reclamações que a gente ouve com muita frequência. Como eu já argumentei em outros webinars, né, e muito principalmente no webinar passado, no último que a gente fez, a principal razão pela qual isso aí acontece é justamente porque é, os arquitetos, né, eles não têm, não conseguem, por falta de arquitetura de negócio, né? Ou seja, na medida em que os arquitetos só são capazes de falar de tecnologia, só entendem de tecnologia, não conhecem o negócio, o vocabulário deles é todo de tecnologia, etc., é muito difícil vencer aí essa barreira, né? E aí é onde entra a arquitetura de negócio. Mas antes disso, como sempre, né? Em todos os meus webinars, eu não posso, né? Eu sempre tem gente nova, gente que nunca assistiu os meus webinars, então eu sempre tenho que fazer aqui, né? Mostrar o meu slide de 5 minutos para todo mundo saber do que eu estou falando, tá? O meu slide de 5 minutos é a velha descrição que eu faço do que é arquitetura corporativa. Então, a arquitetura corporativa, ela começa com a visão estratégica, ou se quiser separar, com a visão e a estratégia. Então, toda empresa tem uma visão. A visão da empresa é onde ela quer chegar, ok? Então, quem é que tem que prover essa visão? O dono da empresa. Quando é uma empresa que tem um fundador, e o fundador está vivo e está mandando na empresa, é o presidente da empresa, então é fácil, é só perguntar para o cara o que ele quer com a empresa daqui a 5 anos, 10, 20 anos, sei lá o quê, né? Qual é a visão dele. Quando é outro caso, quando é uma empresa pública, uma empresa aberta, uma empresa cotada em bolsa, etc., é mais difícil achar esse dono, mas sempre tem alguém que representa esse dono, seja um conselho de administração, seja o próprio time executivo, né, o C-level da empresa, enfim, tem alguém que faz o papel de dono. E esse dono é quem vai propor essa visão. Então, o dono vai dizer o seguinte: olha, a empresa precisa estar em tal lugar em 5 anos, em 10 anos, sei lá quando. E para isso, a empresa vai desenvolver uma estratégia. Como ela vai desenvolver essa estratégia? De muitas maneiras diferentes, como a gente já viu aqui. Um deles é pagando uma consultoria cara, né? Uma dessas Big Four, né? Uma turma dessa aí para fazer o planejamento estratégico, que é o que normalmente grandes empresas fazem, né? Porque tem recurso para isso, por uma série de razões que a gente vai falar depois. Mas empresas médias, de média para baixo, raramente estão em condições de gastar uma fortuna aí com planejamento estratégico pago para essas grandes consultorias, tá? Então, elas têm que prover essa estratégia de alguma outra maneira. Muito bem. Então, a empresa tem uma visão e define uma estratégia. Então, né? Eu quero isso e eu quero desse jeito. O exemplo que eu sempre dou é sempre o mesmo exemplo, que eu acho que ele é ele é bobo, mas é fácil de todo mundo entender, que é o seguinte: vamos supor que na minha empresa o cliente me odeia. O cliente passa pela porta da empresa e joga ovo podre. Tá? Aí a gente se reuniu com a diretoria, papapá, e decidiu o seguinte: olha só,
A gente quer, por conta do cliente me odiar, a gente está perdendo mercado, estamos perdendo para concorrência, estamos perdendo market share, estamos perdendo um monte de coisa aqui que a gente quer virar. Então a gente não quer só virar, a gente não quer só deixar de ser odiado. A gente, ao contrário, quer ser a empresa mais amada do mercado. Nós queremos que os clientes nos amem, a gente quer ser top of mind, né? Esse tipo de coisa aí. Então a gente quer que o cliente nos adore. Como é que a gente vai fazer isso? Aí é onde entra o arquiteto corporativo. Porque o dono da empresa vai contar essa historinha para o arquiteto corporativo e o arquiteto corporativo vai, né, conversar com a diretoria, com todo mundo, com os stakeholders, etc. E vai criar uma arquitetura-alvo, também conhecida como arquitetura to be, e que, nesse momento, provavelmente ele não é uma arquitetura completa, ele é só uma maquete. Por isso que eu falo, né, que a primeira coisa que o arquiteto faz é uma maquete. Então, a maquete é para validar se ele entendeu direito qual é o entendimento do que precisa ser feito. E o que é essa maquete? O que tem nessa arquitetura? A arquitetura nada mais é do que como é que a empresa, o que a empresa tem que ter para executar a estratégia e chegar na visão, tá? Quais são os componentes que a empresa precisa ter? Como é que eles precisam estar relacionados? Ou, em outras palavras, o dono da empresa precisa levar o quê? Precisa botar o quê na mochila para chegar onde ele quer chegar. Então, numa situação como esse exemplo aqui que eu dei, o arquiteto vai olhar e vai dizer o seguinte: olha, o nosso processo de atendimento ao cliente é uma porcaria, né? Não só ele é uma porcaria, como as pessoas que atendem o cliente são muito mal treinadas. Aliás, eles não são treinados em absolutamente de jeito nenhum. Então, tipo assim, se o funcionário que atende o cliente é simpático e está num dia bom, maravilha. Se ele é antipático ou está né, ou tá de mau humor, né, acordou de pá virada naquele dia, coitado do cliente. Então, não tem processo de atendimento ao cliente, né, é ruim, ou se tem, é ruim, ou é aleatório, o pessoal não está preparado para atender o cliente. Além disso, então aí o arquiteto começa a propor algumas coisas. Olha, a gente precisa ter um excelente suporte, né, um processo de atendimento ao cliente, nota 10. A gente precisa treinar o pessoal que lida com o público. A gente precisa capacitar e incentivar o nosso pessoal a tratar bem o nosso cliente. Além disso, seria muito bom se o cliente tivesse uma segunda instância para reclamar quando a primeira não resolveu. Quando o atendimento a cliente não resolver, então é legal ter, por exemplo, uma ouvidoria, que é tipo uma segunda instância, tá? E ao contrário, né, o arquiteto, que é um arquiteto esperto, ele vai dizer, e a gente teria que ter uma ouvidoria que não é essas ouvidorias aí para inglês ver que tem na maioria das empresas, que basicamente repete a mesma coisa que o atendimento ao cliente e basicamente né? Você liga para a empresa, para atendimento a clientes, e fala, não podemos fazer nada, né? Dane-se. Aí você entra na ouvidoria, o que eles falam? Revisamos o seu processo e chegamos à conclusão de que não podemos fazer nada. Dane-se. Então, o arquiteto vai dizer para o cara, olha, não pode ser esse tipo de ouvidoria, tem que ser uma ouvidoria de verdade. Então, para isso, tem que ter um ouvidor nota 10, um cara que veste a camisa do cliente, conhece legislação de consumidor, blá, 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 vai listar tudo que um bom ouvidor precisa ter. Além disso, se eu criar uma ouvidoria, essa ouvidoria vai ter que ter uma série de processos, né? Processos para receber reclamação, para tratar a reclamação, para retornar para o cliente, blá, blá, blá. Como é que vai funcionar isso tudo? Então, observem que, a essa altura do campeonato, o que o arquiteto falou sobre TI? Nada, né? Nada. O que ele falou? Ele falou de processo, ele falou de organograma, tem que criar uma caixinha nova no organograma, que é a ouvidoria. Ele falou de competências das pessoas, né? Que cara tem que ter esse ouvidor, como, né? Que competências tem que ter o pessoal que trabalha na ouvidoria, como é que a gente melhora as competências das pessoas que atendem o cliente. Então, olha, a gente falou de organograma, falamos de processo, falamos de competência, falamos de tudo, menos de TI, tá? Aí o cara vai, aí uma hora, né? O arquiteto vai chegar e vai falar o seguinte: olha, para a gente ter um bom processo de atendimento ao cliente, a gente precisa, por exemplo, saber o histórico desse cliente, né? Esse cliente já falou com a gente antes, já comprou da gente antes, né? Como é que é esse cliente? A gente já tem uma noção se ele é nervoso, se ele não é, como é que é. Então, seria legal a gente ter o histórico desse cliente. Agora, esse histórico tem que ser guardado em algum lugar. Então, talvez seja útil a gente ter uma ferramenta automatizada, uma aplicação, um aplicativo, né, que o pessoal está usando por aí, que se chama CRM. Então, é legal a gente ter um CRM. Opa, agora entrou a TI. Mas por que a TI entrou? A TI entrou para dar suporte aos
componentes de arquitetura de negócio. Eu não comprei o CRM porque todo mundo tem um CRM, porque CRM é legal, porque o Gartner mandou comprar um CRM. Não, eu comprei um CRM porque eu estou querendo criar um novo processo de atendimento ao cliente. Da mesma maneira, essa ouvidoria aí que eu estou criando, ela vai precisar de processos, né? Como eu falei, ela vai receber o cliente, ela vai, né, lidar com a reclamação, dar retorno, e a gente precisa ter um controle sobre isso aí para que nada se perca. A gente não pode tratar essas reclamações à base de post-it, né? Não posso, né, pendurar uns post-it na parede para acompanhar isso aí. Eu preciso ter alguma forma automatizada de fazer isso. Então, eu preciso ter algum software aí que faça que gerencie esse workflow, né, que distribua essas tarefas para todo mundo, que controle quem respondeu, quem não respondeu. Então, mais uma vez, eu coloquei a TI aí como quê? Como suporte para alguma coisa necessária. E talvez para melhorar as competências dos funcionários, eu descubro lá que, além de dar treinamento comportamental, etc., é importante, por exemplo, que os funcionários conheçam legislação de consumidor. Mas como eu não quero ter muito trabalho, eu estou contratando funcionário toda hora, etc. Eu vou criar um EAD, né? Eu vou criar um curso online sob demanda que todo funcionário, quando é contratado, ele tem que assistir. Isso aí vai exigir uma plataforma EAD, que também é software. Então, vocês estão vendo? A TI entrou como suporte. E é claro, todas essas coisas que eu falei tem que rodar em algum lugar. O CRM, aí alguém vai ter que decidir. Esse CRM, como é que ele é? Ele roda aqui na empresa ou ele vai rodar na nuvem? Tá? Então, aí a gente entra né, na próximo componente aí da arquitetura de TI, que é a infraestrutura. Qual é a infraestrutura que eu preciso ter para rodar os meus aplicativos, né, e armazenar os meus dados? Então, é isso que o arquiteto vai fazer. O arquiteto corporativo ele vai entender a estratégia, vai desenhar o que precisa mudar na empresa para chegar lá. Claro, né? Ele vai para fazer isso, ele também precisa o quê? Ele precisa olhar a situação atual, né? E em termos de linguajar de arquitetura corporativa. Opa, que isso? Em termos de linguajar de arquitetura corporativa, a gente chama isso de arquitetura as is. Então ele vai mapear, ele vai falar, bom, tá legal, como é que é a empresa hoje, como é que é o organograma, tem ou não tem ouvidoria, como é que é o processo de atendimento ao cliente, quem participa dele, quais são os sistemas que dão suporte e assim por diante. Quando ele compara o as is com o to be, ele vai criar aquilo que a gente conhece como roadmap de arquitetura, tá? Então o roadmap de arquitetura é o que diz o que eu preciso fazer para sair do as is para chegar no to be, ok? Tipicamente, esse roadmap vai se materializar de que maneira? Através de um portfólio de projetos. Então, se eu estou precisando, né, um novo processo de atendimento ao cliente, implantar um CRM, blá, 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 o que eu preciso? Eu preciso de projeto. Eu preciso de um projeto para melhorar o processo, para implantar uma ferramenta e assim por diante. Ok? Então, a gente está vendo que a arquitetura corporativa ela liga o quê? A estratégia com o portfólio de projetos. Tá? Isso é uma coisa que muita gente, não é clara para muita gente, eu vejo muito nos meus cursos. Né? O pessoal demora para pegar o link. Com a estratégia, o pessoal mais ou menos tem noção de que tem alguma coisa a ver, mas é difícil o pessoal pegar o link com o portfólio de projetos. E isso acontece porque em muitos lugares, em muitas empresas, você tem um PMO, um escritório de projeto, um escritório de transformação, ou dê o nome que você quer, e de outro lado você tem arquitetura, e esses dois caras não conversam, que está errado. Né? O correto seria não só eles conversarem, como em muitos casos, o ideal é que sejam a mesma área. Né? Então você tem uma área que faz arquitetura e que gerencia projeto ao mesmo tempo. Mas vamos adiante para falar sobre isso aí com mais detalhe. Bom, e por que a arquitetura não vende? Né? Então, aquela história, ninguém me respeita, não sei o quê, ppp. Por que isso acontece? Né? Por que os arquitetos não são respeitados? Bom, o TLDR disso aí, né? Ou seja, né? Too long, didn't read, né? Todo mundo sabe o que é TLDR, né? TLDR é resumão, né? Não, muito longo, não li. Então, né? O TLDR dessa história não tem arquitetura de negócio, ok? Por quê? Porque é o que eu estou escrevendo aqui. Sem arquitetura de negócio, tá? O pessoal de negócio não vê valor na arquitetura, ok? Porque eles não sabem que você... Primeiro que você não fala a língua deles, tá? Você só fala lá de Bitbyte, de rebimboca da parafuseta, de Kafka, de não sei o quê, de container, né? Ele fala, mas Kafka, Kafka eu li, né? Quando eu li lá os livros dele, é bem legal, né? Processo, metamorfose, não sei o quê. Então, tipo assim, cara, o cara não sabe do que você está falando, né? Kafka, para ele, é um autor de né? Realista absurdista, né? Como o pessoal chama.
Não é Kafka. Então você fala container. Container para o cara é o quê? É aquele caixote de aço onde você põe produto dentro e vem da China. Isso é container para o cara. Né? O container, a gente vai rodar o Kafka para fazer container. Não sei o que. O cara fala, né? Que vai fazer uns containers rodando. O cara fala, Kafka, container. Aí o cara tenta imaginar, né? O processo, a metamorfose, o cara se transformando em mosca, né? Dentro de uma caixa enorme de aço andando em cima de um caminhão ou dentro de um navio. Cara, não tem nada a ver. Para de falar essas coisas, pô. Pelo amor de Deus, né? É, Mas muitas vezes o arquiteto só sabe falar essas coisas. Tudo bem, você está falando essas coisas com os teus colegas, com os desenvolvedores, né, com os engenheiros, com o resto do pessoal, tá ótimo, faz parte do seu trabalho. Mas isso não é. Enquanto você não falar a linguagem do negócio, enquanto você não purificar a sua linguagem e o seu vocabulário dessas coisas, os caras não vão te dar valor. A área de negócio vai falar: esses caras são um bando de nerd, tá? É um bando de nerd que não sabe a realidade do negócio. Então, o pessoal de negócio não vê valor da arquitetura. Até aí tudo bem, mas o pior é que o pessoal de TI também não vê valor na arquitetura. Hã? Você pega a turma de engenharia, os desenvolvedores, não sei o que, eles falam: cacete, esse povo de arquitetura é um bando de chato que vem aqui proibir a gente de fazer coisa, definir padrão, botar restrição, auditar projeto. Né? E a desculpa universal de todo mundo é estar parado na arquitetura. Tá? Então, quando alguma coisa dá errado, você põe a culpa na arquitetura. E todo mundo vai acreditar. Né? Por que que o projeto está atrasado? Vocês não entregaram o que tinha que entregar nessa data. Está parado na arquitetura. Né? Então, o pessoal de TI também não vê valor na arquitetura. Agora, eu vou dizer uma coisa: isso aqui é uma provocação, não sei se é verdade, mas é uma intuição que eu tenho. É mais fácil vender arquitetura para as áreas de negócio do que para a própria TI. Tá? Eu acho. Por quê? Porque quando você adota a arquitetura de negócio, começa a falar a língua do negócio, o cara entende o que você está fazendo e te apoia. O pessoal de TI, mesmo que eles entendam o que você está fazendo, eles se sentem restringidos, né? Apertados, tem coisa para fazer, tem que preencher documento né? Tem que documentar a arquitetura do projeto e o cara tem mais o que fazer, ou ele acha que tem mais o que fazer, né? Então, nesse sentido, o que acaba acontecendo? É difícil justificar os investimentos em arquitetura sem você conseguir mostrar que aqueles investimentos têm ligação com a estratégia e com o resultado de negócio. Então, você quer mais apoio, você quer, sei lá, comprar uma ferramenta comercial. A gente sabe que as ferramentas comerciais de arquitetura são caras. Ou você quer ampliar a equipe, quer contratar mais arquitetos. Ou você quer capacitar a tua equipe, né? Botar eles para fazer os meus treinamentos, por exemplo. Né? E você não consegue porque você não consegue justificar aquilo ali. Tá? Não consegue justificar por que aquilo precisa ser feito. Muito bem. Claro, né? Algumas coisas têm acontecido aí recentemente, nos últimos, vamos dizer, vamos dizer 10 anos, tá? É, que são novidades que têm feito aspectos da arquitetura, especialmente da arquitetura de negócios, se tornarem mais visíveis, principalmente para a alta administração. Então, por exemplo, a história do Capability Map. Né? Capability Map é um troço que pegou. Graças a Deus, alguma coisa pegou. Um artefato de arquitetura pegou. Né? Então, gestão de capacidade, planejamento baseado em capacidade, heatmap, a ideia de você mostrar para a alta administração tudo que a empresa tem que ser capaz de fazer, como que ela faz cada uma daquelas coisas. Isso aqui a gente faz bem, isso aqui a gente faz mal, isso aqui a gente não faz. Né? Isso aí pegou. Então eu tenho aí vários alunos, por incrível que quer dizer, não é incrível, né? Na verdade é óbvio. Mas os alunos que aparecem nos meus cursos, que tem assim a arquitetura mais madura, que tem processo, que tem ferramenta, que tem um monte de coisa lá, você fala, pô, esses caras andaram pra caramba. Normalmente é o pessoal que está falando com a alta administração e está discutindo capability map com a alta administração. Tá? Então, isso mostra, não sei se é causa ou consequência, né? As duas coisas acontecem ao mesmo tempo. Tem alta correlação. A gente sabe que correlação não é causação, mas alguma coisa tem a ver. Bom, dentro dessa toada apareceu também o conceito de velhos trinks, tá? Não é propriamente um conceito novo, né? Os velhos trinks já existem há muito tempo, mas eles foram, digamos assim, desenvolvidos para trabalhar junto com as capabilities, né? Então, a coisa
está funcionando bastante bem. Outra coisa que ajudou também, né, como ferramenta de modelagem de negócio, que o arquiteto de negócio tem que prover, é o Business Model Canvas, é outro negócio que pegou bastante, tem muita gente usando, né? É engraçado que o Canvas ele começou, ele ficou famoso, né? Basicamente, todo mundo sabe a história do Canvas, né? O Canvas foi inventado por aquele é, consultor suíço, né? Chamado Alex Osterwalder. Ele inventou esse troço, fez um livro, e tal, fez o maior sucesso. Mas o pessoal que adotou isso em massa foram as startups. Tá? Eu trabalhei aí como voluntário, né, na Startup Rio, né, que é o órgão do governo lá que funciona mais tipo uma incubadora, né, de startups, etc. E eu era lá do comitê de educação. Né? A gente criava e ministrava lá os cursos para o pessoal das startups, etc. E é engraçado, e fui mentor, né, de startups por conta disso também. E uma coisa engraçada é que documentação de startup, a única documentação que startup tem é o Canvas. Você vai conversar com o cara, vai dar mentoria para a startup, aí você pergunta, né, o que que a tua startup faz? O cara te apresenta o Canvas, né? E tá ótimo, é isso mesmo. Tem tudo que ele precisa, tudo que a gente precisa saber para discutir, tá ali, né? Claro que, então, as startups adotaram isso muito mais rápido que as grandes empresas, mas o engraçado é que o Osterwalder, quando ele criou isso aqui, ele não estava pensando em startup, ele estava pensando em grandes empresas. Tá? E as grandes empresas, como sempre, são mais devagar, levam mais tempo, né, para adotar as coisas, mas estão adotando. Então, tipo assim, já tem várias empresas aí que estão usando o Business Model Canvas para criar novos produtos, desenvolver novas unidades de negócio, esse tipo de coisa. Tá? Uma outra coisa que está na moda aí são os OKRs, né? Aqui o meu sentimento em relação ao OKR, ele é meio misto, né? Eu tenho sentimentos mistos em relação ao OKR, pelo seguinte, primeiro começando pela parte negativa, né? O que que eu não gosto do discurso do OKR? Eu não gosto do discurso que isso é uma novidade, para começar. Né? Como a gente sabe, né? Na área de TI, tudo nada se cria, tudo se recicla, né? Tudo se copia, né? Tipo assim, OKR não tem absolutamente nada de novo, né, gente? Isso aqui é mais velho que andar para frente, tá? Já teve milhões de nomes no passado, mas tudo bem. É assim que a TI funciona, o pessoal rebatiza as coisas. Aí tem, né, tem um grande nome por trás, fala, mas OKR é a metodologia do Google. Ah, então vamos usar. Tudo bem. Aí a gente consegue, a gente conhece a psicologia da nossa área e tá tudo certo. Mas o problema é o seguinte: o pessoal tá usando o OKR que não tem nada a ver com a estratégia. Disseram para eles, o OKR é importante, aí o cara vai fazendo OKR. O que que é OKR, né, gente? Objectives and Key Results, né? Objetivos e resultados-chave. Então, da onde que o cara tira os objetivos? Não vou dizer, porque isso aqui é um programa familiar, né? Não são, não são 10 horas da noite ainda, vai que tem alguma criança assistindo por aí, mas o cara tira de algum lugar que eu não sei qual é. Certamente não é do planejamento estratégico, tá? Então, os objetivos são aleatórios, porque o cara, disseram para o gerente que ele tem que criar o OKR para a equipe dele, ele vai lá e cria, tá? Aí você pergunta, tá, como que esse OKR está ligado com a estratégia? Hã? Hã? Como ninguém sabe qual é a estratégia, não tem ligação. Tá? Então, e a outra coisa ruim que eu acho é que o pessoal está falando que o OKR substitui aquilo que foi durante, sei lá, umas 2 décadas, pelo menos, ou mais, né? O padrão para documentar plano estratégico, que é o Balanced Scorecard. E o Balanced Scorecard tem lá suas limitações, etc., mas eu acho que ele ainda está. Ele cumpre o seu papel muito bem, principalmente se você ligar ele com um planejamento baseado em capacidades, tá? Mas isso está fora do escopo aqui do que a gente vai falar. Mas eu já ouvi esse tipo de coisa. Ah, não, a gente usava Balanced Scorecard, agora a gente usa o KR. Eu falei, como? Hã? O que tem uma coisa a ver com a outra? Nada a ver. São níveis diferentes, eles são complementares. O OKR não substitui o Balance Scorecard. Então, o que eu tenho ensinado para as pessoas nos meus cursos, principalmente no curso de arquitetura de negócio, etc., é que mantenha, por enquanto, o Balance Scorecard e use os objetivos estratégicos que você vai encontrar no Balance Scorecard como os tais dos objetivos que você vai encontrar aqui em Results. Tá? Então, tipo assim, da onde vem o tal do O do KR? Ele vai ter que vir do Balance Scorecard. Se não tiver Balance Scorecard, vai ter que ter alguma outra coisa estratégica.
OKR não é estratégico, gente. OKR é tático operacional, tá? OKR é para medir no curto prazo como é que a coisa está andando. Ele não é estratégico. OKR não te diz qual é a estratégia. OKR parte do princípio que você sabe quais são os objetivos. Ele não te diz como você chega nesses objetivos. Quem te diz como você chega nos objetivos é o planejamento estratégico, tá? Tá, então eu só falei mal do OKR. Vamos falar bem agora, né? O que é bom é que o OKR, digamos assim, acendeu de novo uma chama aí, né? Uma vela aí que estava se apagando, né? Um carvão aí que estava apagando, sobre essa coisa de você ter métricas em cima de objetivos concretos, né? Ou seja, não medir coisas aleatórias, que é o que muita gente faz, e medir em cima de objetivos. Então, nesse sentido, é bom, né? Porque trouxe de novo, né, o assunto, que é um assunto mais velho que andar para frente também, que é que as coisas precisam ser medidas, né? Tanto quanto possível, tá? Eu não sou um radical, né? Um fanático da mensuração, não, tá? Eu não sou que nem o Lord Kelvin, né? Que dizia que se a coisa não pode ser medida, é, ela não tem nenhuma relevância. Acho que isso é falso. Por outro lado, tem uma outra frase que diz que se a coisa não for medida, ela não pode ser gerenciada. Essa eu sou inclinado a concordar, tá? Se você não pode medir, é mais difícil de gerenciar, tá? Mas tem uma série de aspectos da empresa, coisas, aquelas coisas mais soft, né? Aquilo que o pessoal chama de soft skills, motivação, criatividade, engajamento, não sei o que, nada disso pode ser medido, tá, gente? Se alguém acha que pode, desculpa, não pode, tá? Se você acha que está medindo, tem gente que acha que mede criatividade do pessoal com número de sugestões que cai na caixinha de sugestões. Pelo amor de Deus, né, gente? Hã? Então, não é, né? Então, toma cuidado com isso aí. Bom, muito bem. Então, essas são coisas que surgiram e que, digamos assim, deram um fôlego aí para o pessoal de arquitetura. Por quê? Porque essa coisa de capability, value stream, canvas, OKR, são coisas que caem diretamente dentro do escopo do trabalho do arquiteto de negócio. Ok? E como eu falei na aula passada, né? Estou trazendo aqui o mesmo slide de novo, né? Esse slide já era da aula passada, aqui eu vou mostrar de novo. Você tem essa coisa interessante que quando você começa a trabalhar com Capability Map, você identifica lá quais são as capabilities que a empresa precisa ter. E lá no outro lado, você tem lá, por exemplo, a arquitetura de TI, né? A arquitetura de TI tem lá os seus sistemas, as suas aplicações, etc. E esse gap aqui é que é difícil de manter. Quando você tem os dois, você consegue fazer arquitetura de negócio, que eu estou simplificando brutalmente, né? Mas basicamente isso aqui está incluído na arquitetura de negócio, que é encontrar, por exemplo, como é que os processos de negócio, por um lado, implementam as capabilities e, por outro lado, como é que eles se apoiam nos seus sistemas de informação. Então, isso aqui é uma tarefa típica de arquitetura de negócio, tá? Que é encontrar aqui esse relacionamento, etc. E na hora que você começa a discutir esse tipo de assunto, e esse tipo de assunto com as áreas de negócio e não com a TI, eles começam a te respeitar, porque eles começam a entender o que é arquitetura e eles começam a entender qual é o benefício que você está dando. Você está dando benefício porque você entende o processo, entende o negócio, com base nisso, você propõe os melhores processos possíveis, você reusa processo, você reusa sistema, você reduz o custo, aumenta a eficiência das áreas, né? E aí o cara consegue medir um benefício do arquiteto. E quando você está falando de Kafka, container, não sei o que, o cara está pensando em navio, tá? E não está dando a mínima para o que você está falando, ok? Alguns fatos, beleza. O que dificulta isso aí? Primeiro, a imensa maioria dos arquitetos, e eu falo imenso, tá? Estou falando aqui de, olha, o pessoal que aparece nos meus cursos já são os arquitetos que querem aprender, né? Senão não estavam fazendo o curso, tá? Tirando, né, os cursos in company, os cursos abertos, a imensa maioria do pessoal que aparece paga do próprio bolso. Às vezes a empresa reembolsa uma parte, etc. Mas é gente que está querendo aprender. Mesmo essas pessoas que estão querendo aprender, né? Claro, eles vêm para o meu curso para aprender, né? Então, eles saem do curso aprendidos, então isso já vale alguma coisa. Mas a imensa maioria dos arquitetos não conhece as ferramentas e práticas de arquitetura de negócio, tá? O pessoal não conhece, simplesmente não sabe o que é arquitetura de negócio. Muita gente acha que a arquitetura de negócio é simplesmente pegar cada sistema e dizer qual a área usa. Ah, isso aqui é arquitetura de negócio. Desculpa, isso não é arquitetura de negócio, tá?
Isso é coisa que você devia ter lá no seu CMDB, né? Dizendo quem é o usuário de cada sistema. E isso é pura arquitetura de TI. Tem nada a ver com a arquitetura de negócio aí, ok? Pior, mas além disso, né, a imensa maioria dos arquitetos não conhecem nem estratégia, nem o processo de planejamento estratégico de suas empresas, tá? E mantém um foco quase exclusivo em TI. Então, esse é o grande problema, né? O pessoal, né, como eu já falei, né, o pessoal de arquitetura simplesmente não conhece o processo, né? Isso eu pergunto para todo mundo, né, que aparece no meu curso, quem é que faz planejamento estratégico na sua empresa? Sabe qual é a resposta mais frequente? Eu não sei. Isso é grave, né, gente? Se a arquitetura é para ligar a estratégia com a execução e você é um arquiteto e sequer sabe quem é que faz esse planejamento estratégico da sua empresa, nós estamos diante de um problema sério, ok? Em consequência, o que que acontece? Esses arquitetos limitam a sua contribuição para a execução da estratégia da empresa, ou seja, eles não conseguem contribuir para a estratégia, porque eles não conhecem a estratégia, e não alcançam a visibilidade que poderiam e deveriam ter. Tá? Então, aí vira, né? Aí eu faço a pergunta aqui, né? A gente está em véspera de feriadão, o webinar né, tinha bastante gente inscrita, mas veio pouca gente. Mas já que tem pouca gente, então vamos aproveitar que tem pouca gente e vamos ouvir as pessoas, tá? Então eu faço a pergunta: quem é que faz planejamento estratégico na sua empresa? Tá? As opções mais comuns são a Big Consulting Company, né? Big Consulting Company é uma dessas Big Four aí qualquer, né? A pergunta é quanto custa? Quem acompanha? Porque tem esse problema. A Big Consulting Company fica 3 meses na sua empresa, joga um monte de PowerPoint, né, os slides mais caros do mundo, e depois vai embora. E ninguém acompanha. Alguém está executando aquela estratégia, não é problema deles. Eles foram pagos para fazer o plano estratégico, não para fazer ele acontecer, não para executar. Tá? Quem acompanha? Qual é o resultado prático? Tá? Em alguns casos, a gente tem uma equipe interna. Isso já é, eu diria que é um avanço, tá? Porque o que que eu vejo? Muita empresa que paga uma fortuna para a Big Consulting Company, que gera lá um monte de PowerPoint, e depois que o cara vai embora, não tem ninguém para olhar. Você fala, tá, mas quem é que acompanha a execução do planejamento estratégico? Ah, não tem ninguém. Tá? Então, a pergunta é: você tem uma equipe interna de planejamento estratégico? Onde é que ela está no organograma? Ela responde para a alta administração? Responde para quem? Esse pessoal, se ele existe, conversa com a arquitetura, tá? E aí é que vai entrar a minha provocação. A minha provocação é a seguinte: se a resposta for, não tem, não tem uma equipe interna de planejamento estratégico, está na hora de tomar posse, tá? Se você não sabe, vai investigar, tá? Mas tá aqui. A provocação de hoje é essa aqui, né? Quem fez essa frase para mim foi o Grok, tá? Não fui eu, não. Mas eu gostei e trouxe para cá. Premissa central, as maiores dores do planejamento. Isso é verdade, tá? O que ele falou aqui está absolutamente correto. As maiores dores do planejamento estratégico, comunicação, alinhamento, rigidez, silo, execução, são exatamente as forças nativas da arquitetura de negócio. Quando a arquitetura corporativa, EA, né, assume o core do processo estratégico, ela não só reduz o custo em até 90%, como torna a estratégia visível, viva e acionável, acabando com os slides PowerPoint de US$ 25.000. Qual é a minha proposta aqui? Por que é uma provocação, gente? A minha proposta é o seguinte, cara, se você é arquiteto e na tua empresa não tem um time de planejamento estratégico, vai lá e toma posse, tá? Claro, exige conhecimento, exige coragem, né? Porque você vai enfrentar aí uma série de coisas. Mas, tipo assim, ou você toma isso aqui ou para de reclamar que ninguém te respeita, tá? Então essa é a minha provocação. Se você acha que ninguém te respeita, né? Dê-se o respeito e faça-se respeitar. E o jeito de fazer isso é adotar a arquitetura de negócio e tomar posse da função de planejamento estratégico da sua empresa. Claro, se já existe uma função de planejamento estratégico, é outra história. Você não vai querer passar por cima dos caras, vai dar confusão. Mas se já existe, você tem que, sabe? Aí o plano B nesse caso aqui é o seguinte: você tem que fazer com que a arquitetura seja parte do planejamento estratégico. Tá? Você vai chegar e vai sentar com os caras e vai falar assim: olha, a gente vai trabalhar junto, ok? Então, e como que a gente vai fazer isso? Né? Como é que a arquitetura pode resolver esse plano de planejamento estratégico? Então, a gente pega aqueles 6 casos lá que a gente pegou lá no início, né? E mostra como que a arquitetura pode ajudar naquilo ali.
Então, você tem lá a questão do comunicação ineficaz, né? Só 5% entendem, pá, pá, pá. A arquitetura de negócio, quando ela é bem feita, ela ajuda muito na comunicação interna, tá? Então, você pode ter o modelo de negócio numa página só, pode ser o Business Capability, mais Value Streams, ou até o Business Model Canvas, ou um conjunto dessas ferramentas todas, tá? Segundo o Gartner, isso aumenta aí 80% da compreensão. E isso tem que ser divulgado pelo resto da empresa. Falta de alinhamento e execução, tá? O roadmap de capacidades vinculado a iniciativas e KPIs. Isso é uma coisa que a arquitetura também te dá, né? A arquitetura de negócio, aliás, a arquitetura corporativa como um todo, ela é focada a roadmap, né? O que é arquitetura? Aquele slide lá, existe to be gap analysis, existe to be roadmap. Então, a arquitetura é quem vai dizer quais são os projetos que têm que ser executados para implementar a estratégia e consegue botar métrica em cima disso, tá? Tá? Aí tem mais um monte de coisa aqui que eu não vou entrar muito no detalhe, né? Mas são coisas aí que o Grok achou bem sugerir, né? Mas o resumo da ópera é o seguinte: aquelas dificuldades, quem está melhor posicionado dentro da empresa para resolver aqueles problemas clássicos de planejamento estratégico, especialmente aqueles dois mais críticos, que é comunicação e execução, quem está melhor posicionado para resolver isso aí são os arquitetos de negócio. E da onde virão os arquitetos de negócio? Da arquitetura corporativa. Ah, mas eu só tenho arquitetura de TI. Cara, então crie amanhã a posição de arquiteto de negócio. Ou então deixa alguém fazer isso no seu lugar. Que alguém vai fazer, tá? Enquanto você estiver só preocupado com a rebimboca da parafuseta e com escovação de bit, tá bom. Cada um tem seu gosto. Você pode fazer isso. Você pode achar que isso aí é a sua vida e tá ótimo. Porém, depois não reclama que você não é respeitado pelas áreas de negócio, tá? Todo mundo precisa de especialista em tecnologia. Todo mundo precisa. A empresa vai ter especialista em tecnologia. Mas especialista não é arquiteto. Essa é uma das frases que eu sempre repito. O arquiteto não existe arquiteto especialista. Todo arquiteto é generalista por definição. E como eu disse no meu outro webinar, todo arquiteto tem que ser arquiteto de negócio. Então, se você gosta muito, né, de escovar um bit e não está afim de ser arquiteto de negócio, como eu disse que você tem que ser na aula passada, na aula, né, no webinar passado, então talvez você esteja na profissão errada, ok? Porque não é isso que arquiteto faz. Talvez você queira ser um especialista de tecnologia. Tá bom, ótimo. As empresas precisam de especialistas de tecnologia, tá? Mas não são arquitetos, né? São papéis diferentes, ok? Bom, então por onde começar, né? Então, beleza, estou convencido de que isso é necessário, tal, tal, tal. Por onde começar, né? Então, o passo um foi o que eu dei na aula passada, no webinar passado, né? Introduza a arquitetura de negócio na sua prática de arquitetura. Eu até repeti o slide aqui. A gente vai ver já. E o segundo passo é realize o takeover da prática de planejamento estratégico, una-se à área de planejamento estratégico se existir ou assuma a função caso contrário, tá? Então, o passo um, esse slide aqui é da semana passada, do webinar passado, faz 15 dias, né? Como introduzir a arquitetura de negócio no ambiente com apenas arquitetura de TI? Identificar a prática atual. Então, primeira pergunta: tem alguém olhando para processo? Tem alguém olhando para negócio? Existe, por exemplo, uma área de processo? Muitas empresas tinham, né, uma área de processo de negócio e tal. Isso aí foi meio. Provavelmente essas áreas de processo não foram bem desenhadas, não foram bem capacitadas, não geraram resultado e o resultado foi que elas foram fechadas, né? Então, a maioria dos meus clientes, quando eu pergunto isso, a resposta é: olha, a gente tinha, mas não tem mais. Beleza. Se você não tem mais, paciência. Se você tem que ir lá conversar com esses caras, tá? E aí você vai obter patrocínio e parcerias para arquitetura de negócio, tá? Para você conseguir implementar a arquitetura de negócio na sua empresa, você vai ter que ter pelo menos uma área de negócio como patrocinador e parceiro. Se for uma área afim melhor, né? Área de vendas, área de, né? Pode ser área meio, RH, contabilidade, e tal, pode, mas o ideal mesmo é que seja uma área afim, tá? Vendas, marketing, né? Operações, alguma coisa desse tipo. Outro conjunto de parceiros muito legais são a turma de compliance, auditoria, controle interno, governança, segurança, PMO.
todo esse pessoal é um bom candidato para te ajudar, para você, né, sentar junto e trabalhar junto. O mínimo que você tem que fazer é selecionar e capacitar um arquiteto de negócio, tá? Não tem que ter um cara que só faz isso. Ele não faz isso nas horas vagas, ele só faz isso, tá? E aí você contrata esse cara, treina esse cara e fala, olha, é isso que você vai fazer daqui para frente. E adotar o modelo bottom-up mais top-down, né? Que é outside-in, que é você começar. Aquele modelo, aquele desenho que eu fiz, né? Capabilities em cima, sistemas embaixo, e aí você vai para o meio, que é a arquitetura de negócio. Tá? É um modelo que não é nem top-down nem bottom-up, é as duas coisas ao mesmo tempo, que muita gente tem usado com sucesso. Tá? Então, eu recomendo. Então, esse slide é o mesmo da semana passada. Né? Já o passo 2 é o takeover, né? Então, como é que você faz o takeover disso aí? Como é que você assume a função de planejamento estratégico da sua empresa? Claro, supondo que não tem ninguém fazendo isso. Por que eu estou falando isso, gente? Porque é impressionante. Eu fico muito impressionado realmente com os meus alunos, porque muitas vezes falam, cara, não tem ninguém fazendo isso. Essa área não existe. Não tem uma área de planejamento estratégico na empresa. Cada 5 anos a gente vai lá, paga não sei quantos milhões lá para, né? Para Eticane, né? Para McKinsey, não sei o quê. Os caras fazem um plano, vão embora e é isso aí. E daqui a 5 anos a gente vai chamar os caras de novo. Então, você como arquiteto de negócio, como é que você faz isso aí? Primeiro, você tem que mostrar resultado contínuo, né? Você tem que mostrar que a arquitetura de negócio está entregando resultado. Claro. O próximo, né? Teoricamente, se você conseguir fazer isso aí, o seu objetivo deve ser conseguir que o arquiteto-chefe, pelo menos o arquiteto-chefe, consiga estar presente nas reuniões do comitê executivo, tá? Em algum momento, o ideal seria que o arquiteto-chefe virasse um C-level, mas isso está mais para frente, tá? Eu gostaria, pelo menos, que o arquiteto-chefe fosse chamado nas reuniões, participasse das reuniões do comitê executivo para dar seus palpites arquitetônicos. Ele só vai ser chamado nessas reuniões se ele estiver falando língua de negócio. Se ele estiver falando de Kafka, né? Container, não sei o quê, ele só vai durar meia reunião, né? E vão mandar ele pegar café lá fora, tá? E num terceiro momento, você tem que demonstrar o seu conhecimento de teoria e prática do planejamento estratégico e conhecimento da estratégia da empresa e sua ligação com a arquitetura. E aí é a hora de você ir lá e propor isso para a alta administração. Fala, olha só, vocês querem que a gente se transforme no escritório de planejamento estratégico da empresa? Isso é a minha provocação, tá, gente? Eu não posso dizer para vocês que eu já vi isso acontecer de montão, mas é o que eu estou provocando, né? É onde eu quero chegar, né? É o que eu estou propondo para vocês, né? Apesar de ter pouca gente aqui nesse webinar, isso vai ser gravado, vai ficar lá no canal, tal. Eu pretendo, eu acho que esse aqui é um dos webinars mais importantes em termos de conteúdo que eu já fiz aqui dentro desse canal, tá? Eu acho que isso aqui é um negócio que tem um potencial enorme e é uma coisa na qual eu estou focando aí para os próximos anos, ok? Então, como conclusão, então a gente tem aqui, né, que o planejamento estratégico, né? Então, um resumo, né, do que eu falei. Planejamento estratégico é caro e raramente funciona, tá? A Big Consulting Company, que eu chamei de BCC aqui, né, cobra uma fortuna, mas conhece pouco da sua empresa e não leva em conta a arquitetura da empresa, tá? Depois de feito o plano, a Big Consulting Company vai embora e larga a execução para o cliente, que muitas vezes não tem nem equipe para acompanhar. E, por outro lado, a arquitetura de negócio inclui tudo que é necessário para fazer o planejamento estratégico e acompanhar a execução. É um time da própria empresa com mais conhecimento e comprometimento do que a Big Consulting Company. É infinitamente mais barato. Claro, de vez em quando é útil você contratar uma Big Consulting Company para fazer coisa tipo benchmark, tá? Tipo assim, olha, o que a gente está fazendo, como é que se compara com a nossa concorrência? Isso é uma coisa que eles realmente podem ajudar. Agora, entender como é que você funciona e como que você pode funcionar melhor, cara, isso não é função de consultor externo, isso é função de arquiteto interno, tá? Então é isso, é nesse ponto que eu queria chegar. Bom, eu vou abrir já já para discussão, né? Eu quero, né, que a gente haja, né? Afinal de contas, é uma provocação, eu quero ouvir o retorno de vocês. Mas o que acontece, né? Eu fiz aqui no
não sei se vocês sabem, né? Existe o IIBA, né? Que é o International Institute of Business Analysis, né? O Instituto de Análise de Negócios, no qual eu palestrei. Eles têm um evento anual em São Paulo. Eu palestrei aqui, não lembro que mês que foi, acho que foi agosto, setembro, coisa assim, né? E lá no evento, né? É um evento muito bacana, muito legal. Recomendo que vocês participem no futuro, tá? E lá no evento eu prometi sortear uma vaga para quem se inscrevesse, né? Criei lá um esquema de inscrição, né? O pessoal se inscreveu. Na própria hora, a gente, né, lá mesmo, eu sorteei uma vaga, né? Nós vamos ter. O nosso próximo curso de arquitetura de negócio começa daqui a. Que dia é hoje? Sexta-feira? Na outra segunda, né? Desculpa, na outra segunda. Começa dia 24, daqui a 10 dias, né? Então, eu prometi que as pessoas que se inscrevessem estariam concorrendo a uma vaga adicional. Então, eu vou fazer aqui em público, né? Na frente de todo mundo, para garantir que não tem conversa fiada, né? Peraí, acho que eu fiz besteira. Não. Vocês estão vendo aqui a roleta, não? Alguém levanta o dedo aí. Hum. Então, eu botei aqui, né? O pessoal que se inscreveu, né? Tá todo mundo aqui. Eu tenho aqui o pessoal que se inscreveu. Tá? Usei aqui um software, um serviço aqui online, né? Sorteio.com. Botei o nome de todo mundo, o povo todo que se inscreveu está aqui. Eu vou girar a roleta. Tcharam! Veremos quem será o contemplado. emersonpostos@gmail.com. Eu botei pelo e-mail, né? Porque é a melhor forma de garantir que a gente está falando de uma pessoa só, né? Às vezes duas pessoas têm o mesmo nome. Então tá aqui. Eu vou copiar isso aqui, né? Para eu não esquecer. Vou colar aqui. Ok, não sei se o Emerson tá aí, acho que não, né? Mas eu vou mandar lá um e-mail para ele para dizer que ele foi contemplado. Muito bem. Então vamos voltar aqui. Cadê? Ah, ok. Então vamos voltar aqui. E aí, né, gente? É o último slide, né? Então, o que que eu recomendo para vocês? Eu tenho aqui alguns links, né? A página de recursos é a nossa página de recursos gratuitos, né? Então tem um monte de coisa lá, tem vídeos, tem mini cursos, tem o link lá para o canal do YouTube, blá blá blá. Aqui está a nossa agenda dos nossos próximos treinamentos e para quem está aqui nesse curso, né? Para quem se inscreveu aqui nesse webinar, a gente está oferecendo aqui 15% de desconto na inscrição no curso de arquitetura de negócio até segunda que vem, dia 17, para o curso que começa dia 24, que é a outra segunda-feira. Tá bom? Então, fiquem com isso aqui e eu vou abrir para discussão, gente. Então, faz sentido o que eu estou falando aqui? O que que vocês acham? O Thiago botou, agora que eu estou olhando aqui o chat, né? O Thiago colocou 1 milhão de reais do PPT que depois joga fora. Pois é, né? Exatamente. Né? Vamos lá, gente. Quero ouvir vocês. Vamos aproveitar que o time está pequeno aqui e vamos fazer uma discussão aqui. Né? O que que vocês acham? Faz sentido o que eu estou falando? Não faz? Quem quiser abrir o vídeo aí, é legal também, né? É legal para a gente, para eu não me sentir tão sozinho. Né? Oi, Atilar, tudo bom? Fala, Rodevan. Beleza. Cara, achei muito legal essa questão desse conceito que você trouxe de arquitetura de negócio. Achei o arquiteto de negócio, né? Achei Uhum. um conceito bem interessante, bem legal. E realmente confunde muito o cara que é arquiteto com o cara que é especialista. Achei essa tua fala aí muito legal. Aham. Já existem vários pontos que eu vi aqui para poder implementar onde eu trabalho também. Você Poder trabalha onde, colaborar com a Rodevan? pessoa.
Hoje eu estou prestando serviço para a Motiva. Tipo, hum. Lá eles Isso aí, têm já cara. E olha uma só, é a arquitetura primeira vez ali. que você tá, é a primeira vez que você está assistindo Sim, o webinar meu? primeiro. Então, olha lá depois eu vou mandar e-mail para todo mundo, né? Olha lá no canal de YouTube, ou aqui no página de recursos, né? Que também tem um link. Eu tô falando isso há um tempão, né? Então você vai ter mais, né? Eu entrei em mais detalhes, né? Em outros webinars. Você vai ter uns recursos legais aí até para divulgar internamente na sua empresa, né? Sim, sim. Bem, bem legal. Obrigado aí por compartilhar. Opa! Você acha que faz sentido o que eu falei aqui sobre os arquitetos tomarem posse do planejamento estratégico, não? Cara, não tenho. Vou, no momento, Glória Pires aqui. Não sei opinar sobre isso. Finalmente ganha aqui. Tá certo, faz parte. Eu também uso com frequência, né, a Glória Pires como guru nesse tipo de coisa. Tá certo. Valeu, Rodevan. Exato. Você mora onde? Valeu. Eu moro em São João, Rio de Janeiro. Ah, você mora no Rio de Janeiro. Tá. Eu tô aqui no interior do Rio, né? Eu tô aqui em Nova Ah, Friburgo, né? Na verdade, na zona rural de Friburgo, né? Eu tô sim, sim, próximo. em Lumiar. Na verdade, nem em Lumiar, é São Pedro, né? Não sei se você conhece. Eu tô no meio do mato. Tá ótimo. Valeu, Rodevan. Valeu. Aí o Cláudio colocou. O Cláudio é um velhíssimo companheiro aí, né? O Cláudio tá falando. A gente conversa com o Cláudio uns 30 anos, alguma coisa assim, né? Aí ele colocou assim, né? No artigo do Elaboration of Modern Orthography Architecture Material Plan, é um modelo de maturidade para business capabilities, papapá, one digit measure, de organização de capacidade de negócio. Você já aplicou um dos materiais de models? Olha só, o Maturity Model original, aquele que tem lá no TOGAF, a gente tem usado em algumas empresas, sim, né? É, esse Modern ainda não usei, tá? Não usei ainda, ok? Mas é alguma coisa. Enfim, de uma maneira geral, eu acho que, na verdade, eu tenho um modelo de maturidade próprio que eu criei, né? Que é um modelo rápido, né? Para entender onde é que estão os buracos da empresa. Eu tenho usado mais para entender, né? Mais ou menos onde é que está a maturidade da empresa. Quando a empresa está afim de fazer uma consultoria, tal, aí a gente leva um modelo mais maduro, né? Agora, Cláudio, cadê você? Tá aí, né? Ô, Cláudio, aparece aí, pô, fala alguma coisa. Fala se faz sentido. Ah, você é um cara que tem enorme experiência, né? Nessa coisa toda, né? Você está se escondendo aí. Aparece pra gente, fala alguma coisa. Olá, Atila, muito boa noite para o pessoal também. O Atila, depois de quase 25 anos de atividades aí em conjunto desde o CMMI, né? Exato. Vira e mexe realmente está se envolvendo e até se compromissando com esse assunto de modelos de maturidade e tudo mais. Existe um ponto, Atila, que é o seguinte: quando você trabalha com governança de TI, lá no framework principal da governança de TI, é o COBIT, né? O COBIT 2019 atualmente. Uhum, E um dos processos ali é uhum, justamente a arquitetura corporativa. uhum, E aí, todas as abordagens que você vem realizando durante todos os seus webinars, com muita coerência, inclusive, pode causar realmente um conflito com relação a esse assunto, porque o cara pensa assim: bom, um dos processos então é governança no COBIT, eu sou um profissional de governança de TI, então significa que a arquitetura corporativa É está de dentro de. TI. É verdade, é isso mesmo. Você está coberto de razão, né? Entendeu? O cara fala, meu, se o COBIT fala que para governar a TI eu tenho que ter arquitetura, então a arquitetura é TI, né? Como que a gente desata esse nó? Eu diria o seguinte: veja, a arquitetura de TI é parte da arquitetura corporativa, é uma parte importante. Então, como que eu interpretaria essa coisa, né? Quando o COBIT te diz que você precisa de arquitetura corporativa, ele está essencialmente dizendo que você precisa de arquitetura de TI. Mas a arquitetura de TI não é suficiente, ou não é que não é suficiente, não é
Tipo, sem arquitetura de negócio, arquitetura corporativa como um todo, ela não vai entregar todo o resultado que ela pode. Tipo, a arquitetura de TI tem resultado? Entrega resultado? Sim, né? E se você ficar só no que diz o COBIT e interpretar, né? Quando ele fala de arquitetura, que é a arquitetura de TI que ele está falando, embora ele use o termo arquitetura corporativa, tá bom. Então, tipo assim, o COBIT fala para você, você tem que ter arquitetura de TI. Maravilha. Ter arquitetura de TI é um excelente início para você ter arquitetura corporativa. Aliás, tipo assim, 99,99% da experiência prática de arquitetura, né? Eu, pessoalmente, não conheço nenhuma empresa que começou pela arquitetura de negócio, tá? Todo mundo começa pela arquitetura de TI. Por quê? Porque o assunto é de TI, porque o TOGAF é TI, enfim. O assunto surgiu na TI, né? Então, beleza. Então, a gente vai fazer, vai seguir isso aí. Mas eu acho que o argumento tem que ser o seguinte: olha só. Quando o Kobit fala que tem que ter arquitetura, ele está absolutamente correto. Mas isso não pode ser interpretado no sentido de que a arquitetura é alguma coisa restrita à TI, tá? Faz sentido ou não? O que você acha? Não, Atila, tanto eu quanto você e também possivelmente os nossos colegas aqui entendemos perfeitamente Uhum, o seu contexto. Está perfeito isso daqui. uhum, Entretanto, quando você realmente mergulha dentro de uma organização, aham, independente até do grau de maturidade que ela tenha, você encontra realmente essa miopia, né? Em termos de implementação de arquiteturas, né? aham, Como você muito bem citou no webinar anterior, né? Toda aquela estrutura, né? Arquitetura de software, arquitetura de solução, arquitetura de negócio, arquitetura A, X, Y, Z, etc. ali. aham, Então, eu cheguei à conclusão, e cheguei a propor, inclusive, para um cliente, uhum, né? Inserir, né, a arquitetura corporativa, né, como realmente ela deve se posicionar aham. como um órgão de staff dentro da organização. É um órgão de staff para a diretoria. Exatamente assim. E está funcionando muito bem. Excelente. Mas muito bem mesmo. Porque isso está permeando toda a organização. Ela não é linha, ela é staff da Aham. organização. É Com lógico. toda a estrutura de processos, né, com todo o seu aspecto organizacional e tudo mais ali. Uhum, E uma das coisas realmente que se pergunta claramente é o seguinte: olha, eu não tenho nada a respeito do assunto, mas você, como um consultor estratégico, precisa ali fazer um diagnóstico, né? Aquele value assessment, due aham, diligence que a gente faz aí no mercado, entendeu? É aham, por isso que eu perguntei ali a respeito do modelo de maturidade. Você precisa saber como é que está o exis da coisa, entendeu? aham, Mas um exis global, entendeu? Como aham, toda a arquitetura, pegando o TOGAF ali, né, a essência do TOGAF, ou do ZACME ali, em uhum, termos de maturidade. Tá entendendo? Aí você vai lá, faz o diagnóstico, né, e verifica um conjunto de gaps ali. Aí você aham, faz um modelo de arquitetura corporativa que contempla toda aquela estrutura do TOGAF 9.2 lá, perfeito. E daí então se sai o quê? Se sai justamente com os projetos lá para fazer a implementação dentro dessa de modelo que você definiu e foi aprovado e homologado pela alta administração lá. aham. Então, o Atila, eu acho passado tantos anos, ainda se fala da mesma coisa com as mesmas insuficiências, rapaz. Cara, É mas e, inacreditável, assim, Atila. a nossa área é isso aí, cara. Eu tô há 35 anos na área, né? A gente se conhece há 25 anos, você deve ter o mesmo tempo que eu, né? É. Não adianta, cara. É morro acima. A gente sabe que o nosso trabalho não só como consultores, mas como evangelistas, né, desse tipo de coisa, é morro acima, é trabalho de Sísifo, né? Não adianta. Vai ter que empurrar acima. Digamos assim, eu já fiz as pazes com essa situação. Tipo assim, né? Que eu vou me aposentar e vou morrer e ainda vou estar pregando coisa que não vai estar acontecendo. Mas tudo bem, faz parte, né? Porque é como você falou, a gente tem falado essas coisas há 25 anos, 35 anos, sei lá quanto tempo. E é assim mesmo, né? Então, tipo assim, eu já fiz as pazes com esse tipo de coisa. No sentido de que nem vou ficar
irritado porque as pessoas não me ouvem, mas também não vou desistir de falar. Então eu vou continuar falando. Sei lá, se eu convencer um em cada 10, eu já estou feliz. É tudo é oportunidade, né, Atlas? Uhum. Porque é assim, né, cara? A gente fala, digamos assim, todo mundo concorda, mas ir adiante, isso é do ser humano, né, cara? É uma coisa lá que nem a parábola do joio e do trigo lá de Jesus, né? Fala, olha, a gente joga o trigo e né, um cai pelo caminho, os passarinhos comem, o outro, né, cai no espinho e não sei o quê. É a mesma coisa. Tipo assim, não é todo mundo que vai ouvir, né? Então, paciência, né? Paciência e tem que continuar pregando aqui o evangelho, né? Da arquitetura de negócio, da estratégia, etc, etc. O que eu estou muito feliz é que eu tenho visto muitos alunos meus que estão vindo para o curso com práticas de arquitetura bastante maduras e quase sempre eles falam: olha, quem implementou isso aqui na minha empresa foi um ex-aluno seu, que foi aluno seu, sei lá, 10 anos atrás. Tá? Então a gente vê que alguma semente está germinando. Tá? Isso para mim é suficiente. Ok, excelente, Atlas. Obrigado. Valeu, Cláudio. Seja, né? Agradeço a participação contínua aqui nos nossos webinars, né? Muito me honra. Não, é uma coisa importante, eu até para os colegas também, é que eu já assisto os seus seminários aí há tantos anos, mas às vezes 10, 15, 20% dos conteúdos são semelhantes, né? Mas a cada seminário que a gente assiste, tem um incremento, isso é incremental, né? Uhum. Incrementa algo que falou, por o Atlas, há 5 anos atrás falou isso, há dois, há um, há poucos meses, há 15 dias falou isso daí, e eu tive outros insights. Legal, muito bom, fico feliz. Essa é a grande sacada, entendeu? A cada Uhum. leitura das abordagens, tanto sua como profissional, como também de outros experts também, Aham. não repetido. Está entendendo? Você pode até falar a Porque, na mesma verdade, coisa, mas o insight é outro. eu tenho que repetir, porque tem coisa que precisa ser repetida, repetida, repetida 1000 vezes, É, né? Mas se eu consigo trazer sempre alguma. Não, o que você falou é exatamente a minha abordagem para preparar meus webinars. Eu sei que 80% que eu falo no webinar, eu já falei antes. Eu sempre tento trazer uns 15, 20% de novidade. Tá? É isso mesmo. excelente, Atlas. Excelente. Obrigado, Cláudio. Grande abraço. O Outro. que mais? Vamos lá, gente, vamos falar. Essa é a chance. Vamos aproveitar que o grupo está pequeno, né? O Rudevan já falou, Thiago estava sacudindo a cabeça aí. Ô, Átila, boa noite. Fala, Júlia. Beleza? Cara, primeiramente aqui, parabéns aí pelo webinar, cara, eu gostei bastante. Eu estou em fase de transição, na verdade, né, para a área de arquitetura de negócios. Eu trabalho em banco, né, Opa. e lá no Banco Itaú, e lá no banco tem vários produtos, né, cartões, empréstimo, enfim, uma gama de produtos ali, só que eu sou da área de cloud ali, né, mais Né? parte de governança de cloud. E aí a gente está fazendo meio que Itaú é um velhíssimo cliente, tá? uma vez já até vi uns vídeos seus lá, de umas trilhas que eles têm lá interna. Já fiz coisas exclusivas. Bom, eu passei, olha, em 2000 e... Quando foi isso aí? Não sei, logo depois 2000 é bolinha. em 2000 bolinha, eu passei um ano inteiro no Itaú dando treinamento de requisitos, né? Você é famoso lá nessa parte aí de arquitetura de negócio. Cara. Então. Eu, E eu achei agora, ano bacana. passado, a gente deu, acho que 3 turmas de arquitetura de negócio, né? Acho que treinamos aí uns, sei lá, 50, 60 pessoas. Show de bola. Uhum. Tava acompanhando aqui, né? Que eu cheguei tarde aqui, por volta de umas 7h30, e você deu um exemplo legal, que realmente é o que acontece lá na minha área. Você falou do Kafka aí e tal. E aí a gente tem esse desafio, né? De traduzir, né, o que o Kafka agrega para o negócio, de Cara, uma forma de negócio. Kafka, para mim, é um dos meus autores preferidos, né? Eu acho que os livros dele são maravilhosos. Tem, além dele tem o RDS, tem o MQ, então, enfim, a gente precisa traduzir de uma forma que o negócio entenda, né? Sem falar muito no Technique, no escovar o bit, que nem você falou. Uhum. E aí é mais a questão de entender, né? Pra gente
traduzir isso para o negócio, enfim, né? Não Aham, a arquitetura de TI, mas a arquitetura de negócios mesmo em si. Desculpa o perfeito. barulho aí que foi com a criança aqui. Ah, imagina, faz parte. Júlia, a gente tem um acordo especial aí com o Itaú, né, de um preço meio descontado aí para fazer o curso de arquitetura de negócio. Se você tiver interesse, fala comigo aí depois do curso, tá? É, Opa, bacana, bom saber. e aí eu passo isso para você, tá? Eu acho que vocês têm, Maravilha. não sei, vocês têm meu contato? Deveriam ter, né? Eu sou uma besta mesmo, peraí. Vamos lá, vou usar meu e-mail aqui. Aí quem quiser falar comigo, tá aí meu e-mail, tá? Eu boto um monte de coisa aqui, mas ninguém vê, né? Valeu, Júlio. Quem mais? Obrigadão. Ó, desse povo que tá aqui, só o Thiago não falou. Fala alguma coisa aí, Thiago. Não sei se ele tá aí ainda. Opa, tô sim, é que eu tô com visita aqui em casa aqui, então pode ficar um pouco Opa. barulhento aí, Não, mas tem problema, vamos lá. aqui na empresa aqui que eu trabalho aqui, teve duas pessoas que fez um curso com você já, então uma pessoa saiu da empresa já, mas a outra tá implementando a arquitetura corporativa usando o Archimate e tá passando alguns insights ali pra gente, que a gente é do time de arquitetura, mas é de arquitetura de TI. E a gente sabe pouca coisa ali só, tipo, a partir de principais ali mesmo ali, uma coisa ou outra que a gente tenta entender o negócio para propor alguma solução ali para as áreas ali, mas a gente não entende a parte do plano estratégico mesmo da empresa, então a gente não sabe qual o caminho melhor seguir e Uhum, qual a melhor decisão tomar, né? Então, com essa parte aí de arquitetura corporativa, a, o arquiteto corporativo que está fazendo está dando umas ideias legais para a gente aí, a gente está entendendo melhor como funciona o todo ali, né? A gente aprende só uma partezinha, né? aham. Thiago, você pode falar em que empresa você trabalha, não? Eu trabalho na Vibra Comerc. Ah, na Vibra. Então Eu tem sou uma da galera Comerc, aí. Aham, exatamente, né? Mas como o time, a Vibra incorporou a Comerc, uhum. então a gente faz parte agora do time de arquitetura da Vibra também. Legal. E você diria que, com base aqui no que eu andei falando, enfim, eu treinei aí um monte de gente, né, da Vibra, né, Comerc e tal. Você diria que o pessoal tá andando nessa direção? Como que é? Ah, parece que tá legal, pelo menos a ferramenta lá que mostra pra gente, tipo, a parte de capacidades, tentando levantar as capacidades do negócio ali, os gaps operacionais que tem. Aham, Então, tá dando bastante ideias ali para a gente ali, tentar melhorar as coisas ali dos projetos da empresa e entender realmente o negócio da empresa, né? Porque aham. você propor uma solução de ter uma coisa, você entender o negócio da empresa é outro. É completamente diferente, né? Exatamente. É. Aham. Maravilha, Thiago. É, muito bom. Então, olha só. Gente, então é isso, né? Isso é o que eu tinha para dizer para vocês hoje. Aproveitamos aqui para conversar com o pessoal que está presente, né? E ficamos por aqui hoje. Não, eu não tenho a data do próximo webinar ainda, né? Mas nós temos aqui o curso de arquitetura de negócio. Eu botei aqui, né? 15% off. Isso aqui é o desconto, né? O desconto seria até dia 17. E o curso começa dia 24, que é a outra segunda, tá? Então, todos vocês estão convidados. Seria muito legal ter vocês conosco, né? E eu vou passar para vocês, né? Isso aqui, essa gravação aqui vai lá para o canal, tal. Eu vou passar um e-mail para todo mundo que foi inscrito com o link do canal. Então, se você tem algum colega que você acha que deveria assistir esse vídeo, né? Você passa aí o link para eles e é isso aí, né? Deixei o e-mail aí para vocês entrarem em contato e a gente vai conversando, ok? Obrigado, boa noite. Valeu, Bem, pessoal. Valeu. grande abraço. Tudo de bom. Obrigado, aí. Até mais. Bom, Bom boa fim de noite. semana para vocês. Bom feriadão, né? Vai ter um feriadão aí. Valeu.
Tchau.